Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e eu te convido para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai ver as propriedades das raízes, tá gente? Propriedade de radiciação. Mas antes disso eu quero te convidar a compartilhar o nosso vídeo, curtir e já seguir o nosso canal. E lembrando, gente, os elementos da radiciação, tá? A gente vai ter o símbolo, que a gente chama ele de radical. Vamos ter o radicando, que é o número que fica dentro da raiz. E vamos ter também o índice, que é o númerozinho que fica aqui no cantinho da nossa expressão. Na aula passada a gente viu algumas raízes quadradas exatas, né? Fiz até uma tabela e disse que dava até para decorar. Então vocês lembram qual a raiz quadrada exata de 16? Vai ser um número vezes ele mesmo, que vai dar 16. E para isso a gente tem que decorar a tabuada, tá, gente? Se a gente procurar, a gente vai ver lá na tabuada que o número 4 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes 4, a gente vai obter então 4 ao quadrado, que vai dar 16. Por isso que a potência ela acaba sendo o inverso da radiciação. Na raiz quadrada, o nosso índice é 2. E a gente obrigatoriamente não precisa estar escrevendo ele. Porém, a gente também sabe que existe raiz cúbica e raiz quarta. Então, quando chega já em outros índices de outros números, a gente tem sim que escrever, tá, gente? Para acabar não confundindo. Na raiz quadrada, a gente vê que o quê? O número elevado ao quadrado vai determinar o valor da raiz. E na raiz cúbica, vai ser o número elevado ao cubo, que vai determinar o valor da raiz. Que nesse caso, vai ser o número elevado à terceira potência. Então, nosso índice, que pode ser o 3 para a questão da raiz cúbica, pode ser o 4, a raiz quarta, sempre está aí dizendo o que, gente? Que os fatores, né, da potência vai ter que ser 4 vezes, né? O número vezes ele mesmo, que vai determinar o valor da raiz. Isso aqui foi só para a gente relembrar um pouquinho o que é raiz. Agora, de fato, a gente vai ver as propriedades de cada um. A minha primeira propriedade é o produto de duas raízes de mesmo índice, tá? A gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala de produto, a gente está se referindo à multiplicação. Então, aqui é no caso da multiplicação das raízes de mesmo índice. Você lembra o que é o índice? O índice é o númerozinho que fica aqui em cima da minha raiz. Se for o 2, ele não aparece, mas é 2. Se for raiz cúbica, vai ser o 3. Então, no primeiro exemplo, eu vou ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 3. Essa minha propriedade diz o quê? Que se eu tenho duas multiplicações de mesmo índice, eu posso juntar os radicandos, que é o número que fica dentro da raiz, eu posso juntar em uma raiz só. Então, nesse meu caso, eu vou ficar com raiz quadrada de 2 vezes 3, que 2 vezes 3 é 6. Então, nesse caso, a minha multiplicação dessas duas raízes vai ser raiz de 6. Vamos usar a mesma propriedade agora com outro exemplo, com raiz cúbica. Eu vou ter aqui no segundo exemplo, então, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. Então, como o índice é o mesmo, tá, gente? Eu vou juntar os dois radicandos. E aí vai ficar 5 vezes 4, tudo isso dentro da nossa raiz cúbica. 5 vezes 4 a gente sabe que é 20, então o resultado final vai ser raiz cúbica de 20. Lembrando, tá, gente, que a gente está estudando as propriedades. Então, não quer dizer especificamente que a gente vai resolver cada uma delas, tá? A gente está apenas estudando para ver como que ficaria no final, tá? A nossa segunda propriedade trata-se do quociente de duas raízes de mesmo índice, tá, gente? Lembrando que quociente trata-se de uma divisão. Então, as nossas raízes agora vai ter divisão ou até mesmo fração. Vamos ao primeiro exemplo, tá? Aqui no meu primeiro exemplo, eu vou ter raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Como eles possuem o mesmo índice, eu vou juntar 5 sobre 2 na mesma raiz. E do mesmo jeito que elas estavam separadas em uma fração, eu juntei, eu posso fazer, gente, agora o inverso, tá? Que vai ser, se eu tenho uma raiz cúbica, então, aqui, de 5 sobre 4, eu posso escrever ela, cada um no seu radical, que aqui no caso vai ficar raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 4. E a nossa terceira propriedade vai ser raiz de uma raiz. Normalmente o aluno se espanta quando vê assim várias raízes uma dentro de outra, né? Mas isso significa o quê? Exatamente o que está lá. Vamos entender um pouquinho melhor o que a gente faz, né? Nesse caso, só vai ter um radicando, que vai ser a minha base. Então, se a minha base, eu vou dar um exemplo, que é 2, e existe várias raízes quadradas dentro de outras, a gente vai multiplicar os seus índices. Então, se é raiz quadrada, os índices podem não aparecer, mas é o 2, né? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes a quantidade de raiz que tiver, tá? E aí, obtendo o novo índice. Então, vai ficar apenas um radical com um novo índice gerado a partir da multiplicação deles, e a base permanece, né? A nossa base aqui vai ser o 2. Vamos para um exemplo. Raiz de 8, vou então aqui multiplicar os seus índices, que é 2 vezes 2, vou obter então a nova radiciação, sendo o nosso 4 o índice e o nosso radicando o 8. Um outro exemplo, se eu tiver então 3 raízes, nesse caso aqui,
raiz quadrada de uma raiz cúbica de uma raiz quarta de 10. Vou multiplicar então aqui o 2 vezes o 3, que vamos obter o 6, e o 6 vezes o 4, que a gente vai obter 24. Então a nossa nova radiciação vai ficar 24 aí no índice, e o nosso radicando permanece, tá, gente? A base ainda é o 10. A nossa quarta propriedade é uma raiz de uma potência. Gente, também é normal, tá, a gente ter cancelamento na hora de a gente calcular algo na matemática, né? Nesse caso, na radiciação, se o índice, por acaso, for 2 e a nossa potência for 2, a gente pode cancelar, tá? Por quê? Porque são operações inversas. Então, uma cancela a outra. Então, aqui no meu primeiro exemplo, eu vou ter uma raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, nesse caso, eu posso cancelar o meu expoente 2, o meu índice 2. Porém, se eu corto o índice, gente, automaticamente eu tenho que retirar o radical. Então, a minha raiz quadrada de 7 elevado a 2 vai ser, então, o próprio 7. E isso não pode ser apenas ao expoente 2, tá, gente? Se eu tiver qualquer expoente, seja o 3, o 4, o 5, que o índice também for o mesmo, a gente pode estar aí fazendo o nosso cancelamento. Vamos para mais um exemplo aqui. Raiz cúbica de 2 elevado a 3. Como que a gente faz isso, né? Eu vou ter aí o 3, tanto na potência como no índice. Fazendo o cancelamento, eu vou obter o 2. Vamos para um exemplo aqui. Raiz cúbica de 8. A gente sabe, então, nesse caso, que vai ser 3 fatores. Raiz cúbica de 8. A gente sabe, então, que a raiz cúbica vai ser um elemento de 3 fatores, né? Porque vai ser 3 números multiplicados que vamos obter o 8. Mas, nesse caso, eu vou ensinar vocês agora a gente fazer uma fatoração. A gente a decompor essa raiz. Eu vou usar o 8, que é o número mais simples. Porém, com certeza vai chegar um momento que a gente vai pegar números bem mais altos. Então, quando a gente pegar um número maior, 120, 180, a gente vai ter que usar aí a decomposição. Então, vamos decompor aqui o 8. O 8 é o número par, então eu divido por 2, que vamos obter o 4, que também é par, e eu divido por 2. Vamos obter o 2 divisível por 2. Então, nesse caso, eu vou ficar com 2 elevado a 3. Por que 3? Após a fatoração, eu vou obter aqui, então, 3 vezes o número 2. Então, como a nossa raiz cúbica é 3, eu vou ter que estar agrupando sempre de 3 em 3. Se fosse raiz quadrada, seria de 2 em 2. Então, nesse caso, eu vou ficar com 2 elevado a 3. Então, o que a gente fez? Eu tinha raiz cúbica de 8. Eu fatorei, acabei obtendo o quê? Uma raiz com uma potência, né? Potência de elevado a 3, que é o mesmo índice da nossa raiz. Então, nesse caso, eu posso cancelar e obter o valor de 2. Vamos para mais um exemplo, tá? A gente só se aprende praticando. Agora, a gente vai ter uma raiz cúbica de 7 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Nesse caso, eu coloquei os radicandos com a multiplicação de potências. Como que fica então? Se fosse só o 7 elevado a 3, com a raiz cúbica a gente só cancelaria, daria resultado direto. Porém, eu tenho uma multiplicação dentro do meu radicando. Então, como que faz? Então, nesse caso, a gente vai usar a propriedade, né, para dividir, separar cada um em seus radicais. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 7 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Tava junto, a gente só separou. Facilitando, então, a nossa vida, a gente só faz o cancelamento e vamos obter, então, 7 vezes 2 igual a 14. No segundo exemplo, até agora tá tudo muito bonitinho, muito prático. Agora, a gente vai aumentar o valor do expoente para ver como que a gente resolveria. Nesse meu primeiro exemplo, eu vou ter raiz de 2 elevado a 49, sendo o meu índice o 7. Então, o que eu faço? Nesse caso, gente, quando o meu radicando tiver um expoente maior que o índice, a gente vai dividir o de dentro pelo valor de fora. Então, a minha base, que é o 2, ela permanece e eu vou dividir aqui o 49 por 7. Se eu dividir 49 por 7, eu vou obter o 7, fazendo então que essa nossa radiciação vire uma potência, né? São operações inversas, eu acabo aqui gerando uma potência, a potência de 2 elevado a 7, que significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, né, gente? E isso a gente vai obter o resultado de 128. Então é isso, gente. Obrigada por me acompanhar nessa aula. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!